Muito boa noite. Vamos chegando. É o nosso momento de interiorização, de reflexão. Fiquem muito à vontade, porque esse é o nosso momento. É o momento do essencial nas nossas vidas, tantas vezes durante um dia, durante um mês, durante um ano, durante a vida, nós nos vemos desperdiçando tempo, até nos orgulhamos de desperdiçar tempo, dizendo para justificar uma atividade que não tem consequência positiva para nada, nós dizemos: ah, mas esse é o meu passatempo. Como se passar o tempo sem resultados concretos de aprendizado, de cura, sem nenhuma utilidade, fosse algo justificável, fosse algo valoroso. Claro que não. Passar o tempo, passar a vida, jogar fora oportunidades, é a nossa tragédia. É a nossa tragédia. Que nós aproveitemos o tempo, porque ao contrário do passatempo, a certeza de estarmos fazendo o melhor para cada momento de nossas vidas é a própria felicidade, é a própria realização. Precisamos pensar sobre a nossa trajetória, sobre o que temos feito da vida, sobre a nossa atitude perante a vida, sobre os nossos problemas essenciais, sobre as nossas soluções essenciais. E é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Nada mais importante para as nossas vidas hoje, aqui no livro Grãos de Mostarda, Reflexões para Remover Montanhas, nós encontramos o capítulo 55. Nós contra nós. Vejam lá. Capítulo 55, nós contra nós. E aqui nós vamos pensar naquele aspecto de nós que mais nos atrasa. Nós pensamos que o grande adversário do ser é o mal, é o demônio, é a escuridão, são as trevas. Diversos símbolos para a mesma ideia. Mas os espíritos vieram nos revelar que a origem de todos os problemas está no egoísmo. Lá no Oriente, no Tibete, já tinha vindo a revelação que a origem de todos os problemas está na separatividade. E são duas palavras para designar o mesmo problema. A separatividade, esse destaque que a gente dá para o ego frente ao outro, frente os outros seres, frente a toda a realidade, essa separação, esse egoísmo é, na verdade, uma mesma ideia. A fonte de todo problema humano vem do egoísmo, do orgulho, da separatividade. E a solução de todo problema humano, o objetivo, a finalidade da vida, foi revelada por Jesus. É o amor. O amor a nós mesmos, o amor ao outro, o amor a Deus ou à totalidade, sobre todas as partes, sobre todas as coisas. Nossa trajetória vai do egoísmo ao amor, mas é claro que nesse estágio das nossas vidas estamos muito mais próximos do egoísmo que do amor, pelo menos do amor que Jesus viveu, que Jesus exemplificou.
Vós sereis reconhecidos pelo amor que tiverem uns pelos outros. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim orientou Jesus ao proclamar o novo mandamento. Amar como Jesus amou ainda é uma conquista distante da nossa alma, mas as influências do orgulho, do egoísmo, da separatividade são muito fortes em todos os povos, em todas as classes, em todas as religiões. Basta ver esse momento triste da vida, da história brasileira, da nossa história no Brasil, no qual nós nos fragmentamos em nossos casamentos, em nossas famílias, em nossos locais de trabalho, por toda parte. Como se uma posição partidária, como se um candidato à presidência representasse a luz e outro as trevas, como se um fosse de Deus e outro fosse do demônio. Claro que não. Claro que somos todos egoístas, que todos os nossos projetos políticos, pessoais, religiosos, filosóficos, científicos, todos os nossos projetos, as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos partidos, as nossas ideologias são marcados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela separatividade. Então, para avançar, para algo avançar no sentido da superação desse nosso problema básico, precisamos estudar os alicerces, as bases, a essência do orgulho, do egoísmo, da separatividade. Então, vamos a isso. No dia de hoje a gente oferece uma reflexão que pode, esperamos nós, servir para suas próprias pesquisas, para o seu próprio autoconhecimento, para a sua própria expansão frente a esse triste estágio, orgulho, egoísmo, separatividade, que está por trás de toda a violência, de toda a angústia, de toda a dor, porque toda a dor vem dos nossos equívocos e todo equívoco vem da separatividade, do orgulho, do egoísmo. O estudo, a reflexão que nós oferecemos para os amigos hoje é que o egoísmo é a marca do ser humano primitivo que, obviamente, na trajetória do ser, do átomo ao arcanjo, do mineral ao espiritual, da coisa até Deus, veio evoluindo do mineral, do vegetal, do animal, e a herança que o ser humano primitivo ainda se vê muito marcado perante o animal é o orgulho e o egoísmo, que tem como marca a mesma força responsável por todas as ações de um animal. Qual é a força responsável pelas ações de um animal? Nós sabemos, é o instinto. O egoísmo é uma pequena evolução frente ao instinto. O instinto tudo reparte entre o que me favorece e o que me desfavorece, entre o que me ameaça e o que me fortalece. Um animal rege suas posições, suas atitudes, suas respostas ao mundo pelo instinto. E o egoísta rege as suas respostas ao mundo separando igualmente tudo que existe entre o que me agrada, o que me desagrada, o que favorece os meus interesses e o que não favorece, como se o ego fosse o centro do mundo,
tanto quanto o animal se vê como critério básico para classificar tudo à sua volta, a sua sobrevivência. Então, são duas faces de uma mesma moeda: o egoísmo, o orgulho, a separatividade, uma pequena evolução frente ao instinto. Então, estudar o instinto é estudar o orgulho e o egoísmo. Estudar o orgulho e o egoísmo, a separatividade, é recolher forças, recolher lucidez, recolher coragem, recolher elementos para avançar em direção ao amor. Vamos a isso então? Qual é o sentimento básico do instinto? Qual é a ferramenta fundamental para o animal dar respostas no sentido da sua sobrevivência frente às ameaças do mundo? Essa é fácil de responder. A ferramenta fundamental do instinto, é claro, é o medo. É o medo que nos faz dar respostas instintivas. E sendo o instinto tão próximo do egoísmo, será ainda o medo que caracterizará, que será o pilar, que será a base da atitude egoísta. O egoísmo, o orgulho, a separatividade, a violência, que são decorrência dessas forças todas, vem do medo. É o medo que separa tudo entre o que me favorece e o que me desfavorece, os meus amigos, meus inimigos, entre o que é bom e o que é mal. O medo tem sido a nossa força motriz até agora. E o que Jesus fala do medo? Quando estuda as ações consequentes, as ações luminosas, as ações expansivas da alma, Jesus nos estimula a usar bem os talentos. A felicidade é a realização é expandir os talentos, é realizar os talentos. E na parábola dos talentos ele considera o servo que enterrou seus talentos por medo do Senhor, por medo de Deus, de servo mau e inútil. É o medo que nos bloqueia a realização, que bloqueia a evolução, que faz com que a gente não expanda, não utilize, não negocie, não movimente os talentos. A realização, a felicidade é efetivação dos talentos. E a infelicidade, o medo, o orgulho, o egoísmo, a avareza, é o que faz a gente enterrar os talentos. Vejam, meus amigos, como é importante esse autoconhecimento. Estude nas pessoas, estude nos violentos, estude nos egoístas, se não são medrosos, se não são pessoas que deixam de viver por ver em tudo e em todos inimigos seus. O medo paralisa, o medo enrijece, o medo nos torna agressivos ao outro, agressivos a nós mesmos. O medo é a superação fundamental que vai fazer o ser humano realmente se descolar do ser animal. E o que é capaz de enfrentar o medo? O que é a ferramenta de oposição ao medo? É tomar os nossos talentos,
movimentar os nossos talentos em serviço aos demais, em serviço à nossa própria expansão. Cada talento nosso é uma ferramenta. Reconhecer os nossos talentos, expandir os nossos talentos no serviço ao outro, no serviço a nós mesmos, é a forma de realizar, a forma de buscar a nossa felicidade, a forma de expandir a nossa consciência e de expandir a nossa fraternidade. Faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. É como Jesus nos dá a receita básica da expansão do ser, da superação do egoísmo, do avanço para o amor. É pela compaixão, pela empatia na prática, pelo servir em compaixão, que nós vamos aos poucos saindo do eu, saindo da exclusividade, saindo do fechamento que o egoísmo traz para todos nós. Nós vamos então buscando e alcançando outros pontos de vista por nos dispormos a nos colocarmos no lugar dos outros. E a forma mais efetiva disso acontecer, sem dúvida, é o serviço. É a forma prática. O serviço é a compaixão prática. Pense nisso, meu amigo. Não é à toa que Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro, aquele que quiser evoluir, seja aquele que mais servir. Precisamos superar o egoísmo, superar o orgulho, superar a separatividade, e essa conquista fundamental da iluminação, da evolução, que é o somos todos um, eu e meu Pai somos um, como disse Jesus, que é o oposto da separatividade, ela é construída diariamente, nos exercícios diários de compaixão e de serviço. Não faz sentido isso para vocês? Praticar a compaixão, praticar o serviço com todos os seres à nossa volta. Essa é a nossa grande tarefa de todos os dias. Não nos expandiremos por atos fantásticos como os filmes mostram, músicas grandiloquentes, o vento esvoaçando nos cabelos dos profetas, as nuvens se afastando e torrentes de luz descendo sobre eles, sobre nós. Não será assim. A nossa evolução se dá por exercícios cotidianos de serviço, de compaixão, de fazer ao outro aquilo que o outro queremos que o outro nos faça. Isso torna muito concreto, muito factível o nosso processo de evolução. Claro que o amar a Deus sobre todas as coisas, claro que amar como Jesus amou, ainda se mostra um objetivo distante que corre o risco de nos paralisar. Mas o serviço compassivo, o fazer ao outro, qualquer que seja esse outro, animal, vegetal, mineral, ser humano encarnado, ser humano desencarnado, o fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse, com práticas concretas e cotidianas, é um maravilhoso, prático, factível, concreto exercício de expansão do ser. Para isso, precisamos simplesmente resgatar um sentimento muito efetivo que todos já tivemos em nossa vida e que precisamos torná-lo diretriz de todos os instantes: a alegria de sermos úteis. Faça de cada momento da sua vida um momento de ser útil. Ser útil em pequenos aspectos.
servindo um copo d'água e magnetizando aquela água com bons sentimentos e bons pensamentos, olhando no olho das pessoas, sorrindo, escutando as pessoas à nossa volta. Vejam que coisas simples nós podemos fazer que favorecem essa compaixão, essa empatia, esse serviço, esse acolher os seres, os filhos de Deus que estão à nossa volta. Religiosidade do cotidiano, serviço compassivo, empatia em todos os momentos, para você e para mim. E que nós tenhamos a certeza de que, assim como o egoísta inspira e produz outros egoísmos à sua volta, o serviço compassivo também inspira, estimula outras pessoas e outros seres a também servirem, a também se entregarem a exercícios cotidianos de compaixão. Que a nossa oração de todos os dias, inspiradora, estimulante para quem estiver à nossa volta, seja sempre o serviço compassivo. Que toda a terra, que todos aqueles que estão ligados conosco e aqueles que estão ligados com os que estão ligados conosco, em ondas sucessivas de expansão, de estímulo, de confraternização, de serviço, nos tragam a todos essa alegria de sermos úteis. Que ela nos inspire, que ela seja a nossa motivação para todos os momentos. Muito obrigado por estarmos aqui, por estar conosco aqui, e espero de todo o coração estar sendo útil. Um grande abraço a vocês, que a oração da utilidade seja a nossa oração para sempre. Um grande abraço, um maravilhoso final de dia para você. Amanhã, sábado, nós estaremos em Bertioga e não poderemos fazer a nossa oração-ação. Mas no domingo a gente volta. Domingo, 5h30, estaremos aqui, 17h30. Esteja conosco, estejamos juntos, sejamos úteis, profundamente úteis uns aos outros. Um grande abraço e até a próxima.